Quero desejar a todos os meus irmãos, maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço nesse dia importante, dia 24 de dezembro, porque no dia 25 é onde se comemora o Natal, principalmente aqui no Brasil, né? E o Natal muitas pessoas comemoram como o dia do nascimento de Jesus, certo? Que é justamente o personagem do qual iremos falar hoje, certo? E por que eu acho importante essa data? Porque no dia 24, na virada do 24 para o dia 25, é onde o pessoal se junta na mesa para jantar, para comemorar, para ceiar, né? E por esse motivo, hoje eu quero fazer uma leitura, uma análise e reflexão do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10, que é onde Mateus vai dar relatos, Mateus vai dar um testemunho, Mateus vai expor, Mateus vai testemunhar, né, dizendo que Jesus, a testemunhar a respeito de Jesus, dizendo que Jesus neste momento vai comer com pecadores, certo? E hoje também é um dia importante, digamos assim, entre aspas, porque um dos líderes do nosso país aqui que tentou dar um golpe, né, chamado Jair Messias Bolsonaro, por isso que eu digo que onde tem Messias, o nome Messias tem golpe, né, hoje é um dia que ele faz a cirurgia, né, como hoje é um dia que ele faz uma cirurgia lá, certo? Como ele é católico, né? Se fôssemos voltar para o tempo de Jesus, fazendo um paralelo aqui, ele seria uma pessoa que aceitou o batismo de João para arrependimento dos pecados, né? Ou seja, o batismo da água. Então, ele seria uma pessoa que rompeu a nova aliança que Deus tinha feito com o povo, né, judeu antigo, que era sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então, hoje, né, como ele rompeu a aliança verdadeira, né, a oferta agradável a Deus, sacrifício de animais para perdão dos pecados, né, que é a adoração verdadeira do Deus judeu, pela adoração ao Espírito Santo, ao Deus da facção de Jesus, que é batismo para os pecados. Hoje é o dia ele passar por uma cirurgia, e eu faço um paralelo aqui como se fosse uma circuncisão, né? Então, ele vai receber o perdão hoje, depois dessa cirurgia, porque a partir de hoje ele tem a marca de judeu de verdade. Brincadeiras à parte, só para descontrair, certo, senhoras e senhores? Porque ele é como se fosse Jesus na época dele. Né? Jesus, na época dele, tentou tomar a instituição de poder maior que tinha na época ali, né, para os judeus, que era o Templo de Jerusalém. Bolsonaro, hoje, né, nos tempos atuais, tentou dar um golpe, né, como Jesus no passado, na instituição chamada Suprema Corte, né, STF, né, que é basicamente o céu dos dias atuais, né, como o Templo de Jerusalém era nos tempos de Jesus. Então, vamos voltar aqui para a ceia de Natal de hoje, né? Então, hoje é um dia que as pessoas sentam para ceiar com seus amigos, seus companheiros, né, para celebrar, né, na ceia, né, o nascimento de Jesus. E hoje Jesus, no capítulo 10 de Mateus, Mateus vai falar sobre Jesus comer com pecadores. Então, o texto vai dizer o seguinte: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com os judeus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores? Os fariseus, sendo mestres da lei, conhecendo bastante a respeito da lei judaica, né, sabia que tinha que sacrificar animais para perdão dos pecados. Né? Ao ver que Jesus perdoava pecados, se colocando como se fosse o próprio Deus, né, e tendo conhecimento da lei, né, porque inclusive Jesus, quando era pequeno, né, como na lei de Moisés mandava, a mãe dele que tinha, e como o profeta Jeremias disse, né, essas leis impressas na mente e no coração, a mãe dele cumpre a lei totalmente, né? A mãe dele entrega Jesus no templo, consagra Jesus no templo, né? Circuncida ele, sacrifica pombinhos para perdão dos pecados dele, né? Para que quando ele crescesse, ele aprendesse com os doutores da lei a respeito da lei, né? E sendo sacerdote trabalhando em favor dessas leis para o templo, né? Ele pudesse, como todo sacerdote fazia, sacrificar um animal para perdão dos pecados das pessoas, né? Como ele perdoava pecados, ou seja, se colocava acima do próprio Deus, como se fosse o próprio Deus, os fariseus, então,
indo para a casa de Jesus, junto com os discípulos, né, perguntaram para ele na mesa por que Jesus estava comendo com publicanos e fariseus, perguntando para os discípulos de Jesus, certo? Aí, por que eles estão perguntando isso, né? Porque se Jesus se coloca como Deus, né, e ele odeia os fariseus, né, por que ele está comendo com eles então? Né? Já que ele é Deus, os fariseus são pecadores, os publicanos são pecadores. Né? Aí o texto vai dizer que Jesus, ouvindo isto, senhoras e senhores, disse para eles: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ou seja, eu estou sentando aqui para comer com vocês, não porque, se ele fosse humilde, ele diria, né? Eu estou sentando aqui para comer com vocês, por quê? Porque eu sou pecador como vocês, estamos aqui de igual para igual. Né? Mas como ele era arrogante, como ele era prepotente, como ele era egocentrista, né? Como ele se achava melhor do que as pessoas, né? Se considerava o próprio Deus, ele vai dizer que ele está comendo com eles ali, não porque ele também é pecador, mas porque eles são doentes e ele é o médico. E só ele pode trazer a cura. E a cura que ele vem trazer é o perdão dos pecados, é o arrependimento, é fazer as pessoas se humilharem para ele. Aí ele vai dizer assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, o que ele termina dizendo para os discípulos, para os fariseus? Né? Eu estou sentando aqui para comer com vocês, escribas e fariseus doentes, pecadores, para convidar vocês ao arrependimento, para vocês entenderem que o que eu quero é misericórdia e não holocausto, não sacrifício. Então, ou seja, Jesus traiu a sua posição de sacerdote, porque um sacerdote, para oferecer o perdão dos pecados dos seus discípulos, né, que estavam na nova aliança de Yahvé, o que eles tinham que fazer? Sacrificar um animal para o perdão dos pecados deles, sacerdote, e dos seus discípulos. Né? Jesus, por sua vez, sendo consagrado a essa missão, deveria fazer o mesmo. Só que ele vai dizer para os fariseus que ele está sentando com os fariseus, eles sendo pecadores, sentando com os publicanos, eles sendo pecadores, não porque ele é humilde, mas porque ele quer que eles se arrependam do pecado deles. Porque agora ele vem trazer uma nova aliança, certo? Então ele fala com eles assim: essa nova aliança, você não precisa sacrificar mais animais para perdão dos pecados, esquece o sacrifício perfeito que desde Abel era o que Yahvé gostava, certo? Porque a partir de agora eu estou perdoando pecados. Então, eu sou um sacerdote que criou a própria lei, né? Aonde você, para ter perdão dos pecados por Deus, você não precisa mais trazer um animalzinho até aqui no templo, como os profetas profetizaram, né? Levar o seu sacrifício no templo, que é a casa de oração, né? E é isso que agrada ao Senhor. Não, vocês vão ter que vir até a mim, em vez de trazer o sacrifício de vocês vão ter que vir até a mim, se ajoelhar até a mim, beijar os meus pés e pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, porque agora é eu que perdoo o pecado. E não quero o holocausto, eu não quero o sacrifício, ou seja, eu não quero a aliança que agrada a Deus, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados. O que eu quero é o arrependimento de vocês, que vocês venham se arrepender, certo? Porque eu não vim chamar justos e vocês não são justos, por isso que vocês estão aqui, vocês são pecadores, eu quero que vocês se arrependam. Justamente por quê? Porque o reino que Jesus trazia, tirava a dignidade da aliança nova que Deus fez com os profetas de sacrifício de animais para perdão dos pecados. Porque se você sacrificasse animais para perdão dos pecados, você ficava um ano quite com Deus. Aí você só fazia isso no próximo ano. Só que nessa nova aliança de Jesus aqui, ele faz uma competição de quem se humilha mais perante ele. Então ele vai dizer o seguinte para a mulher que está comendo com ele na casa do fariseu, né? A mulher vai chegar lá, vai chorar a ponto das suas lágrimas servirem como água para lavar o pé de Jesus. Ela vai beijar os pés de Jesus e secar os pés dele com o próprio cabelo. Jesus vai se agradar disso e vai dizer que o pecado dela está perdoado. Né? Só que ele não pode fazer isso porque ele não tem autoridade para fazer isso, senhoras e senhores. Porque ele não é o próprio Deus, certo? Não dos judeus, certo? Então, ele criava uma competição de quem se humilhava mais para ter perdão dos seus pecados. Certo? Por isso que ele dizia que o maior no reino dele seria aquele que se humilhasse perante ele, como se fosse uma criança. Certo?
Então, ele vai dizer para os fariseus que ele está sentando apenas para comer com ele, não porque eles são de igual para igual. Jesus também é pecador. Porque se ele não fosse pecador, a mãe dele não tinha sacrificado pombinhos desde pequeno para perdão dos seus pecados. Se ele não fosse pecador, ele não tinha se confessado, ele não tinha se batizado com João, porque João batizava para perdão dos pecados, que era o novo ritual de João, que era a oferta de Caim, né? Que era a oferta imperfeita, né? Deus queria sacrifício desde o princípio. A oferta de Abel, que agradou ele. Não qualquer outra oferta ou ritual para perdão dos pecados, né? Seja ele graça, seja ele batismo, ou seja ele perdão pessoal de uma pessoa. Principalmente perdão pessoal, porque a pessoa se coloca como se fosse o próprio Deus. Que era o que Jesus fazia, né? Aí, olha só o que o texto vai continuar dizendo. Vieram depois 2 discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira a parte do vestido e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrame-se o vinho, os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, o que ele vai dizer aqui, né, senhoras e senhores? Então, um dos discípulos de João, né, vendo o que Jesus falava, né, ou seja, ele estava colocando as pessoas como se fossem pecadoras e ele fosse o diferentão, por isso ele poderia perdoar pecados. Então ele está convidando eles ali para almoçar porque ele quer dar a eles a chance de arrependimento, né, porque ele que pode perdoar pecados. Pergunta para ele assim: ô Jesus, mas você diz que é sacerdote tal, a gente conhece tal, você foi consagrado no templo tal, mas me responde uma coisa: até nós jejuamos, né? Os fariseus, nós discípulos de João jejuamos, os fariseus também jejuam, e você não jejua nenhuma vez? Seus discípulos também não jejuam nenhuma vez? Ou seja, como é que você pode perdoar pecado se você não segue a lei da antiga aliança? Né? Porque na lei da antiga aliança de Moisés lá era o seguinte: você sacrificava animal para perdão dos seus pecados, mas você também tinha um ritual lá de afligir a alma. Ou seja, você poderia ficar esse dia sem comer o dia inteiro para demonstrar que seus pecados tinham sido perdoados. Então você não faz nenhuma dessas coisas, você não sacrifica animais para perdão dos pecados, você não jejua. Ou seja, você não está querendo perdão dos seus pecados perante Yahvé, que trouxe essa nova aliança para nós. Aí, nós fazemos isso muitas vezes e você não faz, né? Aí, olha só o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Virão contudo em que será tirado o noivo, e nesses dias vão jejuar. Então, qual é a resposta que Jesus vai dar aqui? É importante você prestar atenção na palavra noivo. Ele se coloca como noivo aqui por quê? Porque o noivo traz a nova aliança. Só que essa nova aliança que ele traz, mesmo que ele diga que vem cumprir a aliança do profeta Jeremias, que não é, porque a aliança do profeta Jeremias é as leis impressas na mente e no coração do povo, ou seja, o povo jamais esquecendo que tem que sacrificar animais para perdão dos pecados. Se quiserem ter perdão dos pecados, tem que sacrificar o animal, né? Ele vem trazer não essa nova aliança, por quê? Porque ele vem simbolizar essa aliança através de um ritual, uma ceia, onde ele parte o pão como se fosse o corpo dele, derrama o vinho como se fosse o sangue dele, como se essa fosse a morte de um animal para a nova aliança. Realiza esse ritual de forma simbólica, né? E as pessoas que participam desse ritual aí não vão sacrificar mais animais, né, para perdão dos pecados, abandonando a aliança perfeita, porque agora vão ter a aliança dele, que vão ter que ter os seus pecados perdoados através do seu perdão pessoal, né? Ou seja, e tendo que se humilhar ainda, porque o maior no reino dele é quem se humilha, ele perdoa mais quem se humilha, quem se ajoelha, lambe os pés dele, né? Então ele vai dizer para os discípulos dele: eu fiz essa nova, ele vai dizer para os discípulos de João, eles não jejuam porque eu fiz essa nova aliança com eles, ou seja, eles romperam a velha, né? Então, enquanto eu estiver com eles, enquanto o noivo estiver com eles, eles não vão jejuar, eles não vão fazer nenhum outro sacrifício, nenhum ritual para sacrifício, nenhum outro ritual para perdão dos seus pecados, porque agora eu perdoo o pecado deles. Mas vai chegar um dia que eu vou ser preso, né? E quando eu for preso, aí eles vão ter que seguir as leis originais aqui, porque eles vão ter eu como líder, né? Então eles vão ter que passar a jejuar, a sacrificar animais para perdão dos pecados, caso queiram fazer parte da comunidade judaica, né? Aí ele vai explicar, né?
ninguém põe remendo em pano novo, ele vai explicar, né? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, porém, se os odres do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então ele está comparando aqui o vinho dele, né, como sendo a nova doutrina, a nova lei, a nova aliança, ou seja, e o corpo dos discípulos aqui como outro que vai receber essa doutrina, né? Então o que ele está querendo dizer, né? Meus discípulos, eles não jejuam, eles não sacrificam animais para perdão dos pecados, porque eles aceitaram a minha nova aliança, e na minha nova aliança, né, eu sou noivo, eu perdoo os pecados deles, desde que eles se humilhem a mim. Eu quero que vocês façam isso também, aceitem essa nova aliança, certo? E eu não ensino para eles que o ritual correto, né, que Deus escolheu desde Abel, que era o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era o sacrifício perfeito. Eu não ensino isso a eles, por quê? Porque isso faz parte do vinho velho, e eles são odres novos. Então, se eu colocar vinho velho em odre novo, não vai servir de nada. Por que não vai servir de nada? Porque agora eles são ressuscitados, né? Eles não seguem mais a aliança de Abel, né, que era o sacrifício perfeito que agradava a Deus, o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Eles seguem agora, eles ressuscitaram, eles nasceram de novo, né? Porque eles se arrependeram dos seus pecados perante mim, então eles nasceram de novo. Então eu não ensino para eles a jejuar, eu ensino para eles a respeito da nova aliança que Deus estabeleceu junto com os profetas, junto com Moisés, justamente por quê? Porque eles são vasos novos, e no vaso novo só cabe vinho novo, porque o vinho novo se conserva. Então, para que se conserve neles a minha aliança, o meu regime, a minha doutrina, eu não ensino para eles, eu não dou para eles o vinho velho, que é a doutrina de sacrifício de animais para perdão dos pecados. Por quê? Porque se eles não seguirem, não tiverem o vinho velho, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, que é a oferta que agrada a Deus, verdadeiramente, né? Se eles não tiverem esse vinho dentro deles, né, é mais fácil de eu transformar o corpo deles, ou seja, transformar num odre novo, né, e aplicar a minha doutrina. Aí eles não conhecendo a lei antiga nem seguindo a lei antiga, a minha doutrina vai fluir dentro deles, porque vai ser nova aliança, vinho novo, né, dentro de um corpo ressuscitado, um odre novo, certo? Então, ou seja, Jesus promove esse jantar para os discípulos, né, e convida pecadores e publicanos, não porque ele era humilde ou quer fazer demonstrações de humildade, é que ele quer fazer um contrato, estabelecer um contrato, uma nova aliança com as outras pessoas também, os romanos, que são publicanos, e autoridades judaicas, como fariseus, certo? Então, por isso que ele chama eles para jantar. Não porque ele é pecador também, mas sim porque ele está se colocando como o próprio Deus agora, quer que eles ressuscitem, sejam odres novos, né, para receberem o vinho novo dele, a nova aliança dele, que é o que? Ele terem, entrarem na competição de quem se humilha mais para ter perdão de seus pecados perante Jesus, porque eu agrado, eu beijo aos seus pés, lambe os seus pés, chora diante dos seus pés, certo? Porque era isso que ele se agradava, né? Ele se agradou da mulher na casa do fariseu porque ela fez isso, né? Ele queria ser como se fosse o Deus, ser adorado como se fosse o próprio Deus, né? Só que aí, essa nova aliança, essas autoridades não aceitaram, e a gente sabe muito bem que não aceitaram, né? Tanto que na nova aliança que ele tentou propor depois, ficaram só os discípulos com ele na mesa, né? Por quê? Porque o pessoal sabia, eles tinham a palavra, a profecia do profeta Jeremias impressa na mente e no coração deles. Então eles sabiam desde Abel que o sacrifício que agradava a Deus, o sacrifício perfeito, era o que Abel ofereceu, sacrifício de sangue, inclusive levar no templo, certo? Então, como eles tinham essa lei impressa na mente e no coração deles, quando Jesus falava para eles que eles tinham que ressuscitar, ser outros novos para receber essa nova aliança dele, onde eles tinham que se submeter, Jesus se humilhar a Jesus para ter perdão dos pecados deles, eles não quiseram, não aceitaram, né? Então, ou seja, a ceia de Jesus foi para estabelecer um contrato, que as pessoas aceitassem que ele fosse como um Deus, que ele pudesse perdoar pecados, né? Mas as pessoas, inclusive a própria mãe dele, que ele vai dizer que os maiores inimigos dos que seguem ele são a sua própria casa, se referindo primeiramente à mãe dele, mas tem a maior inimiga dele, por quê? Porque ela tem eles têm o fruto dessa nova aliança, ela tem essa nova aliança impressa na mente e no coração dela, que é o sacrifício do Abel, né? Que é o que? O sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Ela inclusive fez com Jesus quando ele era pequeno, né? Mas é isso, senhoras e senhores. Então, ele não almoça com os pecadores e publicanos porque ele era humilde, mas sim porque ele queria se colocar como Deus e que todos aceitassem a autoridade dele. Mas o que deu muito ruim, né? Deu muito ruim.